Boa tarde a todos, bem-vindos ao quinto módulo da nossa formação de Excel avançado. Este quinto módulo é o penúltimo e diria que o último maior, o sexto serão apenas duas videoaulas para fecharmos. E neste quinto módulo vamos então olhar, como aqui podemos ver, para tabelas dinâmicas, gráficos, quer ligados a tabelas dinâmicas, quer ligados a tabelas normais, e depois juntar isso tudo em criação de dashboards. Primeira videoaula deste módulo, vamos olhar para as tabelas dinâmicas em si. Começando, como sempre, fazer uma pequena introdução. O que é uma tabela dinâmica? Basicamente é uma ferramenta do Excel que permite-nos resumir e analisar grandes volumes de dados de uma forma mais simplificada, podendo assim visualizar a informação, fazermos as transformações que quisermos sem alterar os dados originais, que isso é muito importante, facilitando então uma análise mais personalizada. Temos aqui um exemplo de uma muito simples, com base no ficheiro que vocês vão trabalhar, que também já vem do módulo anterior, em que temos esta organização por colunas, com os produtos, neste caso, pelas linhas, os produtos são as lojas e depois os totais de vendas nas duas orientações, ou seja, total de cada produto, total de cada loja e o total geral, que são aqueles 27.156. Como podemos então criar uma tabela dinâmica? Temos dois caminhos, ok? Este é o primeiro, no menu inserir tabela dinâmica recomendada, sendo que se vocês tiverem uma célula selecionada dentro de uma tabela, convém já estar formatado como tabela e não como intervalo, ele automaticamente reconhece toda a dimensão da tabela para vos sugerir então a tabela dinâmica. A seguir, vai-vos pedir só para escolherem se querem criar uma folha nova ou se querem colocar a tabela numa folha já existente. A alternativa, e que se calhar é ainda mais prática, é, estando mais uma vez dentro da tabela, na estrutura tem um botão que é precisamente resumir com tabela dinâmica e automaticamente faz a mesma coisa. E então, como funcionam as tabelas dinâmicas? Já há bocado mostrei-vos muito rapidamente naquele primeiro exemplo as linhas e as colunas. São duas das áreas que podemos configurar, o que é que vamos categorizar na vertical e na horizontal. As outras duas áreas são os filtros, que é opcional, ou seja, pode não ter, naturalmente, e a de valores, que é aqui que vão efetuar os cálculos, ou seja, vão-lhe passar, normalmente são números, mas podem passar outras coisas, e fazer cálculos, quer seja somas médias, máximos, mínimos, quer seja contagem, se no caso de textos, todas essas operações. Este é o aspecto visual daquele menu onde conseguem então adicionar os campos. Na parte superior tem os campos que são todas as colunas da vossa tabela original, neste caso data, departamento até ao total. Em baixo, então os tais quatro campos com filtros, aquela configuração com o departamento nas colunas, as linhas com os produtos e a soma do total, é precisamente daquela primeira tabela que vos mostrei logo a abrir. Por fim, como podemos personalizar a nossa tabela? Podemos modificar os campos, ali naquela, como estávamos a ver, adicionar ou remover. Podemos ter mais que um nas linhas, podemos ter mais que um nas colunas, ou seja, fazer subdivisões. Podemos alterar o tipo de cálculo nos valores. Automaticamente ele normalmente assume soma para campos numéricos e assume contagem para campos de texto, mas podem sempre alterar para outros. Podemos agrupar os dados, quer seja, se forem datas, agrupar por períodos, se forem números, agrupar, por exemplo, em intervalos, várias dessas opções. Podemos também ordenar e filtrar os campos que nós queremos. Vou só passar aqui rapidamente para o Excel para vos mostrar. Tenho aqui a tabela original que nós tínhamos. Vou aqui à estrutura, resumir. E vamos, neste caso, criar numa folha nova. Portanto, clicamos em OK. Aqui está a nossa tabela dinâmica. Aqui está a lista de campos, precisamente para vocês escolherem. Vamos, por exemplo, desta vez mostrar uma diferente. Data, por exemplo, os produtos. E, aliás, os produtos é muito grande. Vamos pôr os departamentos.
e, por exemplo, as quantidades. O que é que isto nos dá? A soma de produtos vendidos, a quantidade de produtos vendidos em cada loja, em cada mês. Reparem naquilo que vos disse, por exemplo, estes agrupares, automaticamente, como selecionamos uma data, ele sugere-nos este agrupamento por mês, sendo que conseguimos depois ir mais ao detalhe. Se clicarmos com o botão direito, conseguimos agrupar de outra forma. Neste caso, como só temos 4 meses, esta é a que fará mais sentido, mas, por exemplo, podemos ter também por anos. Se tivéssemos mais que um ano, aqui temos 2025 e depois a subdivisão. Aqui na quantidade, nos valores. Neste caso, aqui nas definições, podemos alterar se em vez de soma quiséssemos, por exemplo, o máximo, ou seja, o máximo de vendas de cada produto que tivemos por mês ou qualquer outra informação. Fica assim uma introdução às tabelas dinâmicas. Convido-vos a explorar mais estas opções, brincar aqui um bocadinho com as linhas e as colunas. Podem, por exemplo, como vos disse, agrupar de formas diferentes. Por exemplo, mais que uma nas colunas ou mais que uma nas linhas. E também aplicar filtros, por exemplo, desta forma. Sendo assim, bom trabalho a todos e obrigado.